Na masmorra labiríntica do palácio do vazio múrtil, corredores se dobram sobre si mesmos e o espaço aprende a negar direção. O avança entre paredes que observam, enquanto um mar de espelhos seladores se ergue, não refletindo imagem, mas princípio, lei e possibilidade negada. Cada espelho guarda um passado abortado, um futuro recusado, uma versão que falhou em existir. Outras presenças percorrem um labirinto sentidas, jamais vistas. Pois aqui o confronto é isolado por decreto ontológico. Obra de Biba Banana Yamabedão. Obra de Biba Banana Mabedauma. Emerge e inadina uma forma, mais múltiplas afirmações coexistentes. Cada reflexo sustenta uma lei própria, cada olhar impõe observação sem custo. Ele não fala, ele declara a existência como direito absoluto. O choque inicial rasga o campo, golpes marciais colidem, impacto contra impacto. Espelhos replicam vetores, antecipam movimentos, devolvem força ampliada. Quebra reflexos com presença, não com força bruta. Ativa leis refletidas, mantras de reversão, causalidade dobrada sobre si mesma. O mar de espelhos se fragmenta em camadas, cada uma revelando uma regra mais profunda. O responde alinhando-se ao tal, anulando simetria, forçando o custo à transcendência. A luta abandona a forma visível, princípios colidem. EAD impõe observação sem responsabilidade. O impõe peso, retorno e soberania. As regras supremas rangem, o inefável observa sem intervir. O eixo central diante é rompido, todas as versões refletem a mesma falha. Espelhos explodem para dentro, o ser é partido, fragmentado em componentes ontológicos.
possuimentos. Leis corrompidas são purificadas. Afirmações vazias são devolvidas à origem. Nada resta que possa retornar. Shodana Pralaya Mula Pratyavardhana. Espelho se aquieta, a masmorra reconhece o desfecho. Segue adiante pelo labirinto vivo, enquanto presenças mais conscientes aguardam nas profundezas que ainda não se revelaram. Câmara instável da masmorra profunda, o chão perde função e o ar se torna espesso. Fluxos semi-orgânicos percorrem o espaço, como mares verticais de matéria incompleta. Altares surgem e se desfazem, não para adoração, mas para consumo. Os procariontes voam, não caminham, espalham-se. Instintos de existência sem centro, devoram leis antes que se fixem, consomem nomes antes que encontrem boca. Onde tocam, o tempo se arrasta e a realidade esquece como permanecer inteira. O espaço tenta resistir, mas a fome não negocia. Estruturas se dissolvem, regras se desfazem em ruído, e o informe busca engolir tudo que ainda insiste em ter limite. Então, sagrado apodrece. O banquete sagrado das trevas manifesta-se, não como entidade única, mas como altar vivo, taças pulsantes, pratos de fé corrompida. Dogmas respiram, tentando converter conflito em ritual, presença em oferenda, vontade em alimento. Os procariontes sentem o banquete e avançam como fome contra fome. Tentam devorar o culto, o culto tenta assimilar o informe. A câmara se contorce, pois duas forças incompatíveis disputam o direito de consumir o real. O se impõe como eixo, cada passo força limite. Onde o limite não deseja existir, a presença estabiliza o informe, obrigando os procariontes a assumirem forma contra a própria natureza. Ao assumirem forma, tornam-se incerráveis.
fazem. A fé retorna ao tal, reduzida a eco inútil. Devagrasana Prachavartana. O banquete grita, não de dor, mas de fome frustrada. Sem deuses para digerir, sem culto para sustentar. Sua estrutura entra em retração forçada, no centro do colapso. Entre resíduos de informe e fé quebrada, revela-se um artefato selado. O cálice da anulação litúrgica, uma relíquia capaz de dissolver rituais, romper cultos e devolver o sagrado corrompido à origem silenciosa. Om Moksha Bhakshana Prachavartana. A câmara se estabiliza, o informe recua, o sagrado se cala, o segue adiante pela masmorra viva. Enquanto a descida continua em direção a horrores mais conscientes e confrontos ainda mais irreversíveis. Da masmorra, as paredes respiram mutação constante. Nada permanece idêntico por um instante inteiro. Formas nascem, apodrecem e retornam antes que o olhar consiga fixá-las. O tempo não avança, ele se desgasta. Da estabilidade consciente surgem os amalgamáticos. A linhagem pronta, os corpos de metamorfose contínua. Cada entidade alterna forma, lei e intenção, simulando técnicas, estruturas e princípios já usados, já vistos, já vencidos. Nada é repetição exata, tudo é adaptação predatória. Avançam como colônias vivas, atacam, mudando, defendem-se, dissolvendo. Tentam tornar o previsível pela saturação da variação. A masmorra vibra, incapaz de distinguir ataque de forma. Então o desgaste se manifesta. O avatar da senilidade devoradora ancestral emerge sem corpo definido. Não caminha, envelhece o espaço ao existir. Cores perdem brilho, movimentos tornam-se repetição. Até a violência tenta se cansar. Vetustas devora
transformação em hábito faz do eterno um peso insuportável. Os amalgamáticos sentem o desgaste e tentam adaptar-se à velhice do cosmos. Impõe ruptura onde há repetição. Não reage, inaugura. Cada movimento nega o ciclo gasto, forçando renovação absoluta. A mutação perde centro, a velhice perde domínio. A velha saca, ela é o homem, oitava chakra. Os amalgamáticos colapsam em sobreposição incoerente, formas demais, leis demais, nenhuma sustentação. O avatar da senilidade é coagido a consumir a si mesmo, devorando o próprio excesso de permanência. Oh, Matima Bhakshana Nivritinama. Silencia, o tempo volta a fluir sem arrastar-se. A mutação cessa, o desgaste encerrado, nada retorna. Segue adiante pelo labirinto. A masmorra reconhece que nem adaptação infinita, nem velhice eterna podem detê-lo. Nas câmaras inferiores da masmorra labiríntica, a poeira não repousa, ela flutua como memória esmagada. Ali se manifesta Hongchen Zunwang, grande soberano da poeira vermelha. Em sua forma bélica marcial primordial, cada passo condensa eras em impacto. Sua presença impõe peso às leis. O espaço se curva sob a autoridade marcial. A poeira vermelha não é matéria, é resíduo de civilizações vencidas, vontades quebradas, impérios reduzidos a pó obediente. Om Raktaduli Mahadipatiam. Como decreto absoluto, golpes não buscam ferir, buscam
submeter. Cada ataque redefine hierarquia, forçando o campo a aceitar domínio. A masmorra range, incapaz de sustentar tamanha imposição. Responde com estabilidade superior. A poeira tenta sufocar presença, erguer peso infinito. Esmagar decisão sob eras acumuladas. Mas a autoridade sem origem falha diante do eixo que não se dobra. Om Shtira Kendra Avikala Nama. Convoca o mandato marcial vermelho. A poeira se ergue em legiões, armaduras formadas de ruína histórica. Lanças feitas de derrotas esquecidas, o impacto torna-se contínuo. Sem intervalo, sem respiro. Atravessa o domínio da poeira sem aceitar o peso imposto. Cada passo dissolve a autoridade derivada. Cada movimento reduz eras a instante. O mandato começa a rachar, incapaz de sustentar a origem falsa. Uma de Karabeda Raktakshaya concentra todo o pó em um único golpe fanal. Impacto absoluto, tentativa derradeira de esmagar centro. A poeira colide com presença e perde significado. O soberano se desfaz em cinzas imóveis. A poeira vermelha cai sem comando, sem memória, sem mandato. No solo revelado surge o tesouro, o selo do mandato esmagado. Artefato capaz de anular autoridades derivadas e romper domínios fundados no peso do passado. O Mandala Shanta Adhikaranashanama. A masmorra aceita a derrota do pó. Segue adiante, onde apenas o confronto final aguarda. Após a última lâmina cair e o último eco da batalha se calar, o não permanece em pé, ele senta no ar, lótus formado onde não existe chão. Nada é invocado, nada é pedido.
O silêncio já reconhece o gesto. Então o verbo retorna, não como criação, mas como reabertura do que foi suspenso. A voz não chama entidades, ela reativa estados. O som não avança, ele gira. Oma Tama Mana Ikitara Taruhu Muksu. Cada sílaba devolve pulso ao real. Cada pausa reconecta aquilo que havia sido separado pela violência. Lei e princípio se lembram um do outro. Regra e exceção deixam de lutar. O inefável não observa. Ele respira novamente. Recitar não é lembrar. Recitar é permitir existir outra vez. Para Prajna, Asura Dharma, Buda Karma, Paramita Vajra. Não são nomes. São funções que retomam circulação. Sabedoria, conflito, compaixão e corte voltam a girar no mesmo eixo. Céu, água, montanha, trovão, Madeira, fogo, terra, pantano, pantano. os elementos não se alinham. Eles se reconhecem. Abertura, corpo, vida, dor, limite, visão, morte, Terror. autoridade, juízo, decreto. Nada é julgado, tudo é recolocado no ciclo. Quadrado por fora, círculo por dentro. Estrutura que protege o mistério. Círculo por fora, quadrado por dentro. Mistério que sustenta a forma. Yin e Yang não duelam, eles se alternam. Suavidade gera dureza. Dureza retorna à suavidade. Transformação não tem início, nem fim. O Tao não resolve paradoxos. Ele os veste neste ponto. O que foi destruído não retorna como era. Retorna como possibilidade autorizada. Nada nasce, nada morre. O fluxo apenas aceita continuar. Permanece imóvel. A recitação se encerra sozinha. O verbo se cala, mas o mundo segue respirando. O que foi ressuscitado não pede nome. No centro do campo sem alimento, a realidade permanece em jejum. Nenhuma lei sustenta a forma.
Nenhuma causalidade responde ao chamado. A matriz de caristia se estende como um deserto, onde até o tal recorda o esquecimento. Tudo que respira perde nutrição. Tudo que existe perde suporte. A presença permanece, mas não é acolhida. A força não é negada, apenas deixada morrer. A caristia não ataca, ela retira, não rompe, esvazia. O absoluto observa enquanto sistemas inteiros entram em silêncio funcional. Om Tama Manaikitara Taro Muksu. Os mantras ressoam, mas não pedem resposta. São ecos sem retorno, formas sem sustentacal. Som que atravessa sem encontrar solo. A matriz fecha o ciclo. Nada entra, nada sai, o tal flui. Mas não alimenta, a existência continua, mas não sustenta. Asura Dharma Buda Karma Paramita Vaja Paravaja. Os princípios permanecem, mas sem função. As regras observam sua própria exaustão. Fundamentos Ita, céu, água, Montanha, trovão, madeira, fogo, terra. pântano. Os elementos não colapsam, eles aguardam sem energia, sem fome, sem resposta. A caristia alcança o limite, nada resta para retirar. Nenhuma dependência persiste, nenhuma necessidade responde. O campo permanece ativo, mas vazio de alvo. Quadrado por fora, círculo por dentro, círculo por fora, quadrado por dentro. Yin e yang sem nutrical, sem troca, sem desgaste. Não há resistência, Não há ruptura, a presença surge sem alimento, sem pedido, sem permissão. O tal relembra o nascimento sem suporte. a matriz falha naquilo que exige dependência. A caristia permanece, mas passa a fome. O absoluto observa o impossível sustentar-se. Land foi destruído, Nada foi negado, a fome cessou por irrelevância. O silêncio retorna mais denso, mais antigo, mais desperto. Não houve anúncio do golpe. O já estava dentro da ferida do campo. A presença avançou como eixo absoluto, e o inefável tremeu ao reconhecer peso. A Brahman abriu a boca da caristia, tentando devorar a causalidade do punho. Mas o punho não ofereceu alimento. Era
presença sem sabor, era real sem digestão. Zarte por ultimei afundou o chão. Puxado ao 10º fundo, onde nem o erro deveria expirar. Pisou mesmo assim, e o atraso respondeu antes do ato. O golpe ocorreu sem ter ocorrido, a ontologia rachou em silêncio, e o fundo perdeu a certeza de ser fundo. Ser em blasfêmia estrutural, mas o não rebateu. Ele atravessou o erro como quem atravessa a névoa. A presença não pediu permissão, o erro perdeu o direito de acusar. Abraman sangrou fome, cada ferida era outra boca, cada boca exigia sentido. O respondeu com vazio ativo. Não vazio que nega, mas o vazio que sustenta. A carestia engasgou ao tentar comer aquilo que não busca retorno. A sílaba não narra, a sílaba executa. O campo perdeu simetria, a ubiquidade anisotrópica falhou. O golpe estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Sargento Ultimate tentou fixar o fim, mas o fim não aceitou a ancoragem. Abriu a palma e o 10º fundo sentiu atraso, não dor, mas desautorização. O fundo percebeu que podia ser atravessado. O som sustentou o real enquanto quebrava. Abraman recuou um passo impossível, o outro fragmentou-se em versões de erro, e nenhuma delas conseguiu negar o centro. Os três atacaram juntos. Fome, fundo, erro, tudo colidindo na presença. O avançou sem técnica, sem gesto, sem nome. A presença colidiu com a presença, e o inefável sangrou o conceito. Terminou, ele permaneceu acontecendo. A ontologia entrou em colapso parcial. A nomologia perdeu autoridade. O som sustentou o impacto, e a realidade parou de decidir.
Nada venceu, nada caiu. O campo permaneceu rasgado, o golpe suspenso no auge. A presença aberta, sangrando primeiro. Essa história pausa aqui. O golpe não terminou, ele continuou existindo dentro do impacto. Avançou outra vez, como quem pisa no rasgo deixado pelo próprio passo. A presença voltou a colidir e o campo perdeu a memória do antes. A Brahman abriu novas bocas na caristia, tentando beber o retorno dos golpes. Respondeu sem retorno. Cada impacto era final, sem eco, sem resíduo. A fome começou a sangrar. Zarto no Ultimate afundou mais fundo. Tentou levar o combate ao 10º fundo do fundo, onde nem o fim sobrevive, o desceu junto. E o atraso se tornou lâmina. O fundo sentiu vertigem, perdeu a certeza de ser limite. Outro se multiplicou, erro sobre erro, tentando cercar a presença. Cada versão acusava, cada versão negava. O atravessou todas e nenhuma conseguiu permanecer inteira. O erro começou a errar a si mesmo. A sílaba sustentou o rasgo. A ubiquidade quebrou em direções falsas. O tempo começou a atrasar dentro do tempo e o som segurou a queda. Os três sentiram eixo. A Brahman concentrou a caristia absoluta. Zarto reuniu o último fundo, o que outro chamou erro primordial. As cartas supremas se alinharam, o campo inteiro prendeu o fôlego. A
Então o som não avançou. Ele foi impedido. Uma fenda se abriu no campo, não violenta, erudita. Do rasgo emergiu um velho, vestes lembrando ordem confucionista. Misturadas as geometrias que o tal não reconhece. Ele não falou e o conflito congelou. Golpes parados no ar, caristia suspensa, fundo imobilizado, erro sem acusação, a terra brama calou, até Azarto esperou, até o encontro cessou. O tempo recusou respirar. O som permaneceu segurando o instante. Nada caiu, nada venceu, a presença foi interrompida. E o mundo aguardou. Essa história pausa aqui.